Questão 6. Essa questão é questão teórica, marca X. A respeito do processo no qual se utiliza uma sequência de peneiras com malhas diferentes, julgue os itens a seguir. Então, essa questão aqui fala... ela se refere quando você utiliza várias peneiras uma em cima da outra e cada peneira tem uma abertura diferente. As peneiras devem ser empilhadas de forma ordenada. A peneira com maior mesh deve ser colocada na base da pilha e com o menor mesh na parte superior da pilha. Então vamos tentar lembrar aqui, ó. Quanto maior o mesh, menor é a abertura, não é? Então as de menor abertura tem que vir embaixo. Então embaixo são as de maior mesh e em cima as de menor mesh. Então o mesh ele vai aumentando de cima para baixo. É isso que está dizendo aqui, ó. A peneira com maior mesh deve ser colocada na base da pilha, ou seja, com mais fios, né? Com os orifícios menores e a com menor mesh na parte superior da pilha. Então essa aqui está correta. O tamanho médio de partícula da fração retida em uma peneira corresponde à média entre a abertura dessa peneira com a abertura da peneira que estiver imediatamente em cima dela. O que está dizendo aqui nessa alternativa? Tá meio confuso não, né? Precisa só um pouco de atenção para interpretar. Tá dizendo assim, ó. Eu tenho duas peneiras. Nessa peneira aqui de baixo ficou retido um material, né? Então esse material ele tá entre essas duas peneiras. Qual é o tamanho médio dessas partículas que estão entre essas duas peneiras? O tamanho médio é a média entre a abertura da peneira de baixo com a abertura da peneira de cima. Então, para eu saber o tamanho médio daquelas partículas que estão ali no meio, é só eu fazer a média entre as duas aberturas. Então, isso aqui está correto. As peneiras podem ser usadas tanto para a eliminação de impurezas, quanto para a classificação da matéria-prima. Isso aqui está correto, eu falei isso aqui no início da aula. As peneiras têm dois objetivos, classificação ou limpeza, né? Então, todas as alternativas estão corretas. Agora vamos entender um pouco sobre o que é a eficiência do peneiramento. Nem todo peneiramento ele vai ocorrer de forma perfeita, ele vai separar tudo perfeitamente, muito pelo contrário, né? E o que mede se separou bem ou não é a eficiência do peneiramento. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um exemplo de eficiência igual a 100%. Então, a gente usa em porcentagem ou a gente fala que é eficiência de 1, né? Então, a gente pode usar em porcentagem ou não. Por que aqui a eficiência é considerada 100%? Porque todas as partículas com tamanho maior do que a abertura não passaram, ficaram retidas, né? Todas as partículas com tamanho maior do que a abertura, ou seja, todas as partículas consideradas grossas, ficaram retidas. E todas as partículas com tamanho menor do que essa abertura aqui passaram, ou seja, todas as partículas consideradas finas passaram. Então, é uma separação 100% eficiente. Agora, e uma peneira que a eficiência não é 100%? Vou ter aqui um exemplo aleatório, tá? A eficiência de 80% ou 0,8. Nesse caso aqui, o que aconteceu aqui? Vocês estão vendo essas partículas vermelhinhas, né? Aqui em cima ou aqui embaixo? Essas partículas vermelhinhas, elas estão no lugar incorreto, né? Elas estão onde elas não deveriam estar. Por exemplo, as partículas vermelhinhas aqui em cima, elas são menores do que a abertura, do que essa abertura aqui. Então, elas deveriam ter passado, mas elas não passaram. Então, a eficiência não foi 100%. Tá vendo essas partículas maiorzinhas aqui, vermelhinhas aqui embaixo? Essas partículas, elas têm tamanho maior do que a abertura. Então, elas não deveriam ter passado, mas elas passaram, né? Então, existem alguns fatores, né, que levam esse tipo de coisa a acontecer. A gente vai ver isso agora. Mas quando isso acontece, né, quando a partícula ela acaba passando quando ela não deveria passar, ou acaba sendo retida quando ela deveria ter passado, quer dizer que a eficiência não foi 100%. Então, olha só, partículas grossas, né, grossos,
passam pela peneira e se incorporam aos finos. Então essas partículas elas são consideradas grossas. Elas têm tamanho maior do que a abertura. Então elas não deveriam ter passado. Ou finos que ficam retidos junto com os grossos, né? Esses finos deveriam ter passado. Quais são as razões para as partículas finas ficarem retidas nas grossas? Ou seja, não passarem quando deveriam ter passado. A aderência do pó às partículas grandes. Então essas partículas fininhas aqui, elas ficam aderidas às partículas grandes. É como se elas tivessem coladas ali nas partículas grandes, né? A gente chama isso de aderência mesmo. A aglomeração de várias partículas pequenas. Então as partículas pequenas elas vão se aglomerando e aí elas formam uma partícula grande, né, pela aglomeração, e essa partícula grande acaba não conseguindo passar. Mas o que a gente tem ali não é uma partícula grande. O que a gente tem ali são várias partículas pequenas aglomeradas. Isso acontece muito quando a matéria-prima ela é úmida, né? Quando ela é úmida, ela acaba uma grudando na outra. Várias partículas finas poderão incidir simultaneamente numa dada abertura. Então eu tenho ali uma abertura, né? Aí de repente várias partículas finas vão tentar passar por aquela abertura tudo ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Elas não, é como se duas pessoas tentassem passar por uma porta ao mesmo tempo. No final das contas, nenhuma das duas pessoas vão conseguir passar. É mais ou menos essa a situação. Ou partículas finas que atingem poucas vezes a base da peneira. Então, como assim? Para a partícula fina poder passar pelo orifício, ela tem que... Imagina que a peneira está agitando, né? A partícula fina, ela tem que atingir esse orifício, né? Ela não pode atingir... se ela atingir a malha, o fio, ela não vai entrar. Ela tem que atingir o orifício, né? E não o fio. Quando que isso acontece, né? Quando a gente tem pouca agitação. Se a gente tem pouca agitação, é menor a chance da partícula atingir o orifício. Ou pouco tempo de operação. Então, imagina que a gente tem a peneira ali que tem uma agitação boa, mas ela tem pouco tempo de operação. Você bota ali para peneirar rapidinho e para o peneiramento, né? Como como a operação está muito rápida, acabou que a sua partícula ela não conseguiu atingir o orifício, né? Porque foi tudo muito rápido, digamos assim. A agitação muito forte. Se a agitação é forte demais, fica difícil a partícula atingir o orifício de forma eficiente, porque está tudo uma agitação muito forte. Então, você não contribui para que ela consiga atingir o orifício de forma eficiente. Ou fios muito grossos, né? Nesse caso, quando os fios são muito grossos, a gente vai ver isso daqui a pouco. É mais fácil a partícula atingir o fio do que o orifício. Então, quando a partícula atinge o fio, ela não vai, né? Agora, quais são as razões para que os grossos passem pelas peneiras e se incorporem aos finos, né? Os grossos, eles não podem passar, eles têm que ficar retidos, né? Só que isso acontece. Quais são as razões para isso, né? Lembrando que, um detalhe, isso aqui acontecer, os grossos passarem pelas peneiras, é mais difícil isso acontecer do que os finos ficarem retidos. Então, geralmente, os finos ficam retidos. Isso não é tão difícil de acontecer. Agora, os grossos passarem é mais difícil acontecer. Quais são as razões para isso? Irregularidade das malhas. Então, a malha, se a peneira estiver muito velha, né, estiver desgastada, pode ser que aquele orifício ali, né, que a gente viu que a abertura é padronizada, né, tem a tabelinha ali, né, então é tudo certinho. Tem que estar tudo regular. Agora, se a peneira estiver muito velha ou se for uma peneira mal feita, pode ser que o seu orifício, aquilo ali aquele orifício vai cedendo e ele vai ficando maior do que deveria ser, né? Ele vai desgastando ali, aquela abertura ela vai abrindo e fica maior do que deveria ser. Então, é como se fosse um buraquinho maior que o outro na peneira. Partículas grossas com tamanho apenas um pouco maior que a abertura da peneira. Então, por exemplo,
a abertura da peneira é 10 milímetros, só que a partícula tem 11 milímetros. Essa partícula, ela é só um pouquinho maior do que a abertura, então pode ser que ela acabe sendo forçada a passar por aquela abertura, onde ela não deveria passar, né? Aí ela acaba passando porque ela é só um pouquinho maior. Ou se houver carga excessiva de material na peneira, algumas partículas grossas poderão ser forçadas a passar indevidamente pelas malhas. Então, se essa partícula um pouquinho maior, né, ela tiver sendo, você tiver muita matéria-prima em cima daquela peneira, e essa partícula ela for um pouquinho maior só, essa matéria-prima que está em cima dela vai acabar pressionando para ela passar, entendeu? Então, são essas as razões para que os grossos acabem passando quando não deveriam passar. E aí a gente tem como calcular a eficiência do peneiramento. Como é que a gente calcula isso? Existem 3 equações. Primeira, eficiência na recuperação de grossos. Ela mede se eu... O que eu quero? Vamos supor que eu tenho partículas grossas e partículas pequenas. Essas partículas pequenas não me interessam. O que eu quero são as partículas grossas. Então, eu vou peneirar esses grossos e o que eu vou pegar? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Isso aqui é o que eu quero. Eu não quero que os meus grossos acabem passando pela peneira, porque se uma partícula grossa passar pela peneira, eu vou perder essa partícula. Então, eu quero que todos os meus grossos fiquem retidos. Então, aqui eu vou calcular eficiência na recuperação de grossos. Então, se eu tiver 100% de eficiência na recuperação de grossos, isso quer dizer que todos os meus grossos ficaram retidos. Nenhuma partícula grossa passou pela peneira. Eu consegui reter todas as partículas grossas. Ah, mas o que aconteceu com os finos? Será que os finos... eles ficaram retidos? Será que os finos passaram? Não interessa. Essa equação aqui, ela não leva em conta o que aconteceu com os finos. Ela só leva em conta se os meus grossos ficaram ou não retidos. Então, olha só como é que eu calculo. Ó. Em cima da divisão, eu vou colocar o quanto de grossos ficou retido. Então, eu vou botar a massa do que ficou lá em cima, né, de grossos, dividido pelo quanto de grossos foi alimentado. Então, por exemplo, se eu alimentei a minha peneira com 100 gramas de partículas grossas e todas essas 100 gramas ficaram retidas, então eu tenho uma eficiência de 100%, porque nenhuma partícula grossa passou pela peneira. Vocês estão vendo esses pontinhos vermelhos aqui, ó? Esses pontinhos vermelhos são partículas finas que acabaram ficando retidas. A equação não leva em conta essas partículas finas. Ela não quer saber o que aconteceu com os finos. Ela só leva em conta o que aconteceu com as partículas grossas. Se as grossas foram recuperadas, ficaram retidas ou não. Agora a gente tem outra conta aqui, ó. Eficiência na recuperação de finos. Aqui eu vou verificar se eu conseguir coletar ou não todas as minhas partículas finas. Não leva em conta o que aconteceu com as partículas grossas. Então, vamos supor, por exemplo, eu vou peneirar a minha matéria-prima. O que eu quero dessa matéria-prima é só os finos. Os finos é que eu vou aproveitar. Os finos é o que eu vou utilizar. As partículas grossas que vão ficar retidas, eu vou descartar. Eu não quero essas partículas. Eu quero só as finas, as que passaram. Então, eu quero que todas as minhas partículas finas passem pela peneira. Por quê? Porque isso aqui é o que eu vou utilizar. Eu não quero que as minhas partículas finas fiquem retidas. Porque se alguma partícula fina ficar retida aqui, eu vou perder essa partícula. Porque o que eu vou utilizar é isso daqui, ó. Aí, ó, se eu tiver 100% de eficiência na recuperação de finos, quer dizer que todas as partículas finas passaram pela peneira. Nenhuma ficou retida.
tá? Então, a eficiência na recuperação de finos, ela leva em conta isso. Se eu tiver 100% de eficiência, quer dizer que 100% das minhas partículas finas conseguiram passar. Então, olha só como é que a gente calcula, ó. Quanto de finos passou e quanto de finos foi alimentado. Então, vamos supor que na matéria-prima que eu estou alimentando aí, eu tenho 50 gramas de partículas finas. E todas essas 50 gramas de partículas finas conseguiram passar pela peneira. Então, vai ficar 50 dividido por 50. Isso vai dar igual a 1, que é a mesma coisa que 100%. E se eu quiser calcular a eficiência global da peneira? Para eu calcular a eficiência da peneira, eu tenho que levar em conta as duas coisas. Eu tenho que levar em conta a eficiência de recuperação de grossos e eu tenho que levar em conta a eficiência de recuperação de finos. Então, eu vou pegar um e multiplicar pelo outro. Então, a eficiência global da peneira é igual à eficiência de recuperação de finos vezes a eficiência de recuperação de grossos. Então, vamos fazer um cálculo agora, um exercício que a gente calcula isso. Ó. Olha só o que está pedindo nesse exercício. Está pedindo na letra A, a eficiência da recuperação de grossos, na letra B, a eficiência na recuperação de finos e na letra C, a eficiência da peneira. Então, vamos ler aqui o enunciado. Ó. Uma peneira é alimentada com 50 kg de cevada moída. Primeira coisa, então, aqui, ó, botei aqui 50 kg, não é um dado de vazão, é um dado de massa. Então, isso quer dizer que a gente tem uma peneira em estado embatelada, né? É uma peneira descontínua, que trabalha de forma descontínua, embatelada. Então, tá aqui, ó, a peneira, isso aqui depois de peneirar, tá? O que eu botei aqui nesse desenho, ó? Os grossos estão em cima e os finos estão embaixo. Vocês estão vendo esses pontinhos vermelhinhos? Esses pontinhos vermelhinhos são as partículas que estão no lugar incorreto. Então, os vermelhinhos em cima são as partículas finas que ficaram retidas, que não deveriam ter ficado retidas. E embaixo são dois pontinhos vermelhinhos, tá vendo? São as partículas grossas que acabaram passando, que não deveriam ter passado. Isso acontece já que a eficiência da peneira não é de 100%. Então, vamos lá, ó. Eu alimentei essa peneira aqui com 50 kg de matéria-prima, que apresenta 30% da fração desejada, né? O que está dizendo aqui, ó? A fração desejada, o que eu desejo? Eu desejo as partículas grossas ou desejo as partículas finas? Olha só. A fração desejada, ele fala que a fração desejada são as partículas menores que a abertura da peneira. Ou seja, eu quero as partículas menores do que a abertura. Então, eu quero os finos. O que eu desejo aqui são os finos, ok? Aí ele fala que 30% desses 500 kg aqui, então, é de finos. Vamos deixar essa informação aqui quietinha que a gente vai usar ela daqui a pouco. Após o processo de peneiramento, verifica-se que o produto... Qual que é o produto? O produto é o que está retido ou é o que passou? Bom, se o que me interessa são os finos, então o produto é o que passou. O produto é isso aqui, ó, essa parte aqui de baixo. Verifica-se que o produto apresenta uma massa de 170 kg. Então, tá aqui, ó. P de material passante, tá? Lembra que... Aqui, ó, eu até botei aqui, ó. A é a quantidade alimentada. A vem de alimentação. P é a quantidade que passou. P de material passante. E R é a quantidade que ficou retida. Uhum. Pode ir lá. Como a quantidade... Tá, aí olha só. Verifica-se que o produto, né? P de produto, material passante, apresenta uma massa de 170 kg. Então, tá aqui, ó. Aqui tudo eu tenho 170 kg. Aí, olha o que ele fala, ó. Com uma quantidade de partículas desejadas de 140 kg. Como assim? Quer dizer que dessas 170 kg, 140 é de finos. Lembra que o que eu quero são os finos? Então, desses 170 kg, 140 são de finos.
Aí, se passou 500 quilogramas, desculpa, se eu alimentei 500 quilogramas, passou 170 quilogramas, quanto que ficou retido aqui? Vamos fazer uma conta simples, A é igual a R mais P. A vale 500, R eu quero saber, e P vale 170. Então, fazendo essa conta aqui, eu tenho 330 quilogramas. Então, o que ficou retido aqui é 330 quilogramas. Agora, nesses 330 quilogramas, eu tenho partículas grossas, só que eu tenho também um pouco de partículas finas, porque a minha eficiência não é 100%. Agora, quanto que eu tenho de finos e grossos em cada caso? Vamos fazer a conta aqui, Lembra que nos 500 quilogramas que foi alimentado, eu tenho 30% de finos? Então, vamos calcular quanto que é esses 30%, Em 500 quilogramas corresponde a 100%. 30 quilogramas corresponde a X%. X é igual a 150 quilogramas. Então, olha só o que eu fiz aqui, F é finos, G é grossos. Então, aqui nessa corrente de alimentação, eu tenho 150 quilogramas de material fino e 350 quilogramas de material grosso. Ok, aí lembra que ele fala aqui que nesse produto aqui de 170 quilogramas, dentro desses 170 quilogramas, 140 quilogramas é de finos. Então, nesses 170 quilogramas, eu tenho 140 quilogramas de finos e o restante é o que? É 30 quilogramas, né? 30 quilogramas de grossos. Agora, vamos aqui, nessa corrente aqui, no que ficou retido. Bom, presta atenção, se foi alimentado 150 quilogramas de finos, desses 150 quilogramas, 140 passou, então quanto que ficou retido? 10 quilogramas. Agora, foi alimentado 350 quilogramas de grossos. Desses 350 quilogramas de grossos que foi alimentado, 30 quilogramas passou. Então, quanto que ficou retido? 350 menos 30, né? Que dá 320. Então, eu sei aí, fazendo todas essas contas, quanto que eu tenho de grossos e finos em cada uma das frações. Ok. Agora, o que está perguntando aqui, A eficiência de recuperação de grossos, letra A. Essa daqui é a equação da eficiência de recuperação de grossos. Então, em cima eu boto quanto de grossos ficou retido, e embaixo quanto de grossos foi alimentado. Então, aqui, em cima, quanto de grossos ficou retido? 320, tá vendo? Aqui, E quanto de grossos foi alimentado? 350. Então, é 320 dividido por 350, que dá 0,91. Isso é a mesma coisa que 91,4%. Então, eu tenho aí 91,4% de eficiência na recuperação de grossos. Agora, a letra B. Qual é a eficiência na recuperação de finos? Vamos botar a equação aqui, Eficiência na recuperação de finos é o quanto de finos que passou. Quanto de finos que passou, gente? 140 quilogramas. Quanto de finos que foi alimentado? 150 quilogramas. Então, 140 dividido por 150 vai dar 0,93, que é a mesma coisa que 93,3%. Agora, ele pede a eficiência da peneira. A eficiência da peneira é um vezes o outro, né? Então, é 0,91 vezes 0,93. Tá aqui, 0,91 vezes 0,93, que dá 0,85, ou 85%. Questão 8. Última questão, tá? Um total de 99,96 kg de dolomita britada é peneirado através de uma série de peneiras e os resultados estão mostrados abaixo. Então, o que a pessoa fez? Ela pegou várias peneiras, uma em cima da outra, e alimentou com 99,96 kg de matéria-prima, deixou ali peneirando por um tempo, parou o peneiramento e depois pesou a massa que ficou retida em cada uma das peneiras. E o resultado foi esse aqui que vocês estão vendo.
Mesh, o que é mesh? É cada peneira que ele utilizou, que a pessoa utilizou, tá vendo? Então, ela utilizou 1, 2, 3, 4, 5, 6 peneiras mais a panela lá embaixo. E aí, ele pesou a massa que ficou retida em cada uma das peneiras, tá vendo? E aí, eu pergunto para vocês, qual é a abertura dessas peneiras? A abertura de cada uma dessas peneiras aqui, ó, é padronizada. Então, a gente vai lá naquela tabela que eu mostrei lá no início e a gente olha, ó. Por exemplo, a abertura dessa peneira de mesh igual a 4, tá vendo aqui, ó, 4. A abertura dela é 4,69 milímetros. Então, todas as partículas que tiverem diâmetro menor do que 4,69 vão passar. As partículas que tiverem diâmetro maior vão ficar retidas nessa peneira. Um exemplo aqui, tá? Aí, o que pergunta, ó, qual massa a pessoa deve coletar caso queira as partículas com diâmetro superior a 1 milímetro? Então, a pessoa, se ela quer as partículas com diâmetro superior a 1 milímetro, ela tem que pegar a massa retida em quais dessas peneiras aqui? Como é que a gente sabe isso? A gente tem que olhar aqui, ó, a abertura de cada uma das peneiras. Então, por exemplo, a peneira de mesh igual a 4, as partículas que ficaram retidas nessa peneira, elas têm um diâmetro superior a 4,69. Então, essas partículas, elas são maiores do que 1 milímetro. Então, eu vou pegar as partículas que ficaram retidas nessa peneira. Ok. Agora, vamos analisar a peneira de mesh igual a 8. A peneira de mesh igual a 8, ela tem abertura de 2,36. Então, todas as partículas que ficaram retidas nessa peneira têm diâmetro maior do que 2,36, ou seja, diâmetro maior do que 1. Então, eu vou pegar também a massa retida nessa peneira. Agora, vamos analisar a peneira de mesh igual a 14. A peneira de mesh igual a 14, ela tem diâmetro de 1,16. Então, todas as partículas que ficaram retidas nessa peneira têm diâmetro igual ou maior que 1,16. Então, ou seja, maior do que 1 milímetro. Então, eu vou pegar também a massa retida nessa peneira. Agora, vamos analisar a peneira de baixo, ó. Mesh igual a 28. Nessa peneira aqui, ó, essa peneira mesh igual a 28, ela tem abertura de 0,58. Ou seja, as partículas que ficaram ali retidas têm milímetro de igual ou maior a 0,58, né? Ou seja, não necessariamente as partículas que estão ali têm diâmetro superior a 1, elas têm diâmetro superior a 0,58. Então, elas estão entre essas duas peneiras aqui, não é? Então, elas têm diâmetro entre 0,58 a 1,1. Então, nem todas ali têm diâmetro igual a 1 milímetro. Então, eu não vou pegar as partículas que ficaram retidas nessa peneira aqui. E muito menos nas peneiras de baixo, porque à medida que você vai descendo, vai só diminuindo o tamanho das partículas que ficaram retidas. Ou seja, no final das contas, a pessoa vai pegar a massa retida nessas três peneiras aqui. Então, ela vai pegar 14,3 mais 20 mais 20, obtendo 54,3 quilogramas. Aí, a segunda pergunta, ó. É possível saber se temos apenas partículas com diâmetro superior a 1 milímetro nessa coleta? Por quê? Aqui, ó, se a gente considerar uma eficiência de peneiramento de 100%, todas as partículas aqui vão ter diâmetro maior do que 1,16, né? Todas as partículas daqui para cima têm diâmetro igual ou superior a 1,16. Se a gente considerar uma eficiência de peneiramento igual a 100%. Só que a gente não sabe qual é a eficiência de peneiramento dessa peneira. O exercício não informou. Então, eu não posso garantir que todas as partículas aqui que eu peguei têm diâmetro maior do que 1,16 milímetros. Eu não posso garantir. Pode ser que tenha ficado
finos aqui, né, partículas que deveriam ter passado e que acabaram não passando, que ficaram aderidas aqui a essas partículas grossas. Então, olha só a resposta. Ó. Não é possível saber se temos apenas grossos, porque pode haver partículas finas que ficaram retidas no meio das grossas. Além disso, pode haver partículas grossas que acabaram passando pela peneira sem que deveriam ter passado, né? Para termos essa resposta, é preciso saber a eficiência da peneira. Só que o exercício não passou essa informação. O que eu quero que vocês saibam é que a gente não pode garantir, né? A gente tem ali um peneiramento que vai fazer uma separação ali, mas essa separação não necessariamente tem 100% de eficiência. Aspectos operacionais. Agora a gente vai falar de alguns aspectos que influenciam na operação. Um deles é a umidade. Eu posso fazer esse peneiramento a seco ou a úmido. Então, a seco eu vou usar para sólidos com pouca umidade. Então, grãos de forma geral, sólidos que eu não posso, alimentos que eu não posso utilizar água e tudo mais. Agora, eu vou fazer essa operação a úmido. Em alguns casos, ó, quando eu tenho materiais muito úmidos ou aderentes, né? Lembra que a aderência pode prejudicar a eficiência de peneiramento. Então, eu posso ter partículas que se aglomeram, e aí elas se aglomeram e não conseguem passar pelo orifício. Eu posso ter a umidade pode facilitar que as partículas finas fiquem aderidas às grossas. Então, quando eu tenho materiais muito úmidos, eu posso utilizar água como fluido de transporte. A água, ela vai facilitar esse peneiramento, ela vai aumentar a eficiência do peneiramento. Facilita a passagem e evita entupimento. E eu vou usar principalmente quando eu tenho partículas muito finas. Então, pensa assim, é muito mais difícil eu peneirar, é muito fácil eu peneirar brita, por exemplo. Porque britas são partículas grosseiras e tal, elas não vão entupir com facilidade os orifícios. Agora, se eu for peneirar um material fino e úmido, geralmente eu vou precisar de água para facilitar essa passagem e evitar entupimento. Então, quanto mais fino o material, mais fácil é entupir aquela passagem. Então, a gente usa água para facilitar isso. Então, em resumo, eu posso ter a operação a seco ou a úmido. Inclinação. Então, geralmente, as peneiras, elas são um pouquinho inclinadas para facilitar o transporte. Isso quando eu tenho um processo contínuo, tá? Que eu tenho entrando e saindo matéria-prima o tempo todo. Então, eu tenho uma inclinação leve de 15% a 30% para facilitar esse transporte. Se a inclinação for muito alta, isso vai reduzir a eficiência. Por quê? Pensa que uma inclinação muito alta, o material ele vai cair rapidamente. Então, pode ser que ele passe tão rapidamente que ele não consiga cair nos orifícios, né? Então, aquela partícula fina que deveria entrar no orifício, ela vai passar reto, porque está muito inclinado. Isso vai reduzir a eficiência de recuperação dos finos. Ou se a inclinação for muito baixa, reduz a produtividade. Então, pensa num negócio com uma inclinação baixa. A matéria-prima, ela vai descer, ela vai permanecer mais tempo ali na peneira, então vai ficar mais fácil ela cair pelo orifício, os finos, né? Só que ela vai passar ali muito devagar, né? Porque a inclinação, ela tá muito baixa, então ela vai passar muito devagar. Isso vai reduzir a produtividade, né? Então, eu vou ter uma eficiência de peneiração boa, mas eu vou ter uma baixa produtividade porque tá passando por ali muito lentamente. Causas da perda de eficiência, né? Inclinação muito alta é uma delas, né? Aderência entre as partículas, aderência à malha. Então, quando as partículas uma fica aderida à outra, né? Geralmente por causa da alta umidade, a gente tem uma redução da eficiência. Aderência à malha, ou seja, a partícula entope os poros ali da malha, a gente vai ter também uma perda de eficiência.
Agitação. Então, as peneiras geralmente elas são agitadas, algumas não, outras sim. A agitação, pensa em várias peneiras sendo agitadas, né? Evita o entupimento, porque quando você agita, a partícula que está ali entupindo, ela pode sair, né? Desentupir. Se a agitação for muito alta ou muito baixa, a gente tem uma redução da eficiência. Por quê? Porque pensa uma agitação muito rápida. A agitação é tão rápida que a partícula não consegue ter tempo para entrar no orifício. Ou uma agitação muito baixa. A agitação é tão baixa que a partícula fica ali parada na peneira. Ela não se mexe, então ela acaba não entrando, não incidindo sobre o orifício. E se a agitação for muito alta também, o material que eu estou agitando, ele pode ser danificado. Então, se esse material ele for se ele for um material delicado, ele pode acabar sendo danificado, ele pode acabar sendo moído lá, desfeito em cima da peneira. Ou pode causar erosão da peneira. Então, pensa numa brita, uma peneira, peneirando uma brita, e você tem uma agitação muito vigorosa. A brita vai acabar danificando aquela peneira com o tempo. Então, quanto maior é a agitação, mais vai danificar aquela peneira. Outra coisa importante também é a porcentagem de área aberta. Como assim? Então, repare, olha só, essa peneira aqui, compara essa peneira com essa daqui. Vocês percebem que a quantidade de área aberta dessa terceira peneira é muito maior do que a quantidade de área aberta dessa primeira? Só que as duas, ó, o tamanho do orifício é exatamente o mesmo, ó, tá vendo? Só que a porcentagem de área aberta é diferente. Isso influencia na eficiência do peneiramento. Então, reparem, ó, que todas as três peneiras têm a mesma abertura, só que a porcentagem de área aberta é diferente. Então, o que isso influencia? Ó, essa daqui tem 20% de área aberta, essa aqui tem 44% de área aberta. Isso aqui vai depender da espessura do fio. Então, olha esse fio aqui, ó. Esse fio é bem mais grosso do que esse fio aqui. Então, a porcentagem de área aberta depende da espessura do fio. E o que isso influencia? Ó? Influencia em três coisas. Rapidez do peneiramento. Essa daqui vai peneirar muito mais rápido do que essa daqui. Então, olha só. E no mesmo tempo, olha a quantidade que essa peneirou e olha a quantidade que essa peneirou. Então, essa daqui, em questão de rapidez de peneiramento, em questão de produtividade, essa aqui é melhor. Eficiência do peneiramento. Essa daqui é mais eficiente. Por quê? Porque se a gente pensar o seguinte, quando uma partícula fina incide sobre a peneira, a chance dela cair no buraquinho é muito mais fácil do que nessa primeira peneira. Por quê? Quando a partícula incidir sobre essa primeira peneira, ela tem muito mais chance de cair em cima do fio. De cair nessas regiões aqui em cima do fio. Se ela cair em cima do fio, ela não vai passar, né? Vamos supor que eu esteja falando de uma partícula fina que deve passar. Então, é muito mais... A chance dela cair em cima do fio é muito maior do que a chance dela cair em cima do fio nesse caso aqui. Então, esse caso aqui, ele tem maior eficiência de peneiramento. Duração da vida útil da tela. Essa tela aqui, ó, essa primeira aqui que tem a tela mais grossa, ela tem uma vida útil maior, justamente por isso, ela é mais grossa, então ela vai ser mais resistente. Então, em questão de vida útil, essa daqui tem mais vantagem. Classificação das peneiras, né? Existem vários tipos de peneiras e a gente usa a peneira de acordo com a eficiência que a gente deseja, de acordo com a matéria-prima que a gente está trabalhando. Então, cada caso é um caso, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter peneiras de vários materiais diferentes, ferro, cobre, plástico, e aí eu vou escolher o material da minha peneira de acordo com o que eu estou peneirando.
Elas têm vários formatos diferentes, quadradas, retangulares, circulares, tubulares. Então a gente vai ver um exemplo de cada aqui, tá? Elas podem ser classificadas, existem várias classificações diferentes, a gente vai ver duas classificações aqui. Então uma delas, de acordo com o formato, então ela pode ter formato de grelha. Então aqui, ó, tá vendo aqui? A matéria-prima desce aqui, passa por aqui e cai aqui, né? Os finos descem pra cá e ficam nesse compartimento aqui. A gente viu um exemplo disso aqui lá em limpeza da matéria-prima, se eu não me engano. Então, o que a gente tem aqui, ó? Constituídas por barras dispostas paralelamente. Então, a gente tem várias barras, uma do lado da outra aqui, mantendo um espaçamento regular entre si. Crivos. Essa figurinha aqui, tá vendo? Formadas por chapas perfuradas por um sistema de furos de várias formas e dimensão determinada. Então, são várias chapas perfuradas. Depois a gente tem telas. É isso aqui, ó. É igual essas telas que a gente usa em janela. Então, é isso, basicamente. E aí a gente tem vários formatos, tá vendo? A gente tem umas quadradas, outras retangulares, com a malha mais fina, a malha mais grossa e por aí vai. Com maior abertura, menor abertura e por aí vai. Agora vamos para a classificação de acordo com o movimento. Então tem peneiras que são fixas e peneiras que são móveis. As peneiras que são fixas, então tá aqui um exemplo. Essa peneira aqui, tá vendo? Ó? É um exemplo de peneira fixa. Então tá aqui. O material ele vem aqui, cai aqui, né? E os grossos vêm para cá. Os finos eles caem aqui nesses orifícios. Tem que ter a superfície inclinada para que o material consiga ser transportado. Se ele não tiver a superfície inclinada, ele vai ficar parado ali. Elas são o tipo mais simples e econômico, geralmente para sólidos grosseiros, né? Geralmente é para limpeza, tá, gente? Você joga a matéria-prima aqui, a sujeira cai aqui nos orifícios e a matéria-prima cai aqui na frente. Entopem com facilidade justamente porque você não tem agitação. Lembrando, elas são fixas, não tem agitação. Então, por isso elas entopem ali, você tem que ir lá retirar o material que está entupido e tudo mais. E tem uma baixa eficiência, né? Porque elas são muito simples, então a eficiência é baixa. Agora vamos para as móveis. Para as peneiras móveis, a gente tem 3 tipos. As agitadas, rotativas e vibratórias. Vamos ver um de cada. Ó. As agitadas são bem parecidas com as peneiras que a gente viu ali das fixas, né? A diferença é que aqui elas têm uma agitação, elas não ficam paradas. Você tem você tem que fornecer energia para que elas se agitem. Nesse caso, você tem um gasto de energia. Elas não são tão econômicas assim, porque você tem um gasto de energia com a agitação. Então, reparem aqui, ó, a matéria-prima vem, passa por aqui, ó, ela precisa ser inclinada para a matéria-prima conseguir passar. Os grossos caem aqui e os finos caem aqui, né? Então, você tem agitação, ela pode ser horizontal ou vertical. Esse exemplo aqui é vertical. E aí ela precisa da inclinação. Esse exemplo aqui é horizontal. Aqui o que a gente tem? Uma peneira em cima da outra, tá vendo? E aí elas caem por gravidade e com a agitação para facilitar. Baixa eficiência para finos. Os finos, essa agitação não é suficiente para os finos conseguirem passar. E regulagem da agitação. Você pode aumentar ou diminuir a agitação, tá? A agitação, ela tem amplitude e frequência. Frequência é quando você agita rapidamente, né? Quanto maior a frequência, mais rápida é essa agitação. Amplitude é quando a agitação ela é muito severa, né? Ela não é rápida, né? Mas ela é uma agitação mais ampla, né? O próprio nome já fala.
Peneiras rotativas. Então tá aqui o exemplo. Aqui eu tenho 2 exemplos. É um tambor, o tambor rotativo é o mais comum. Então esses 2 exemplos aqui é o tambor. Você tem o que? Você tem um cilindro inclinado que gira. Então você tá vendo que tem uma pequena inclinação aqui? Uma pequena inclinação. E esse cilindro ele vai girar nesse sentido aqui, né? No sentido horário ou anti-horário, tanto faz. A abertura progressivamente maior. Então, como assim? A matéria-prima vai entrar aqui e os grossos. Aí, reparem o seguinte, ó. Aqui no início, a abertura é bem fininha, tá vendo? A abertura é pequena. Então, aqui vão sair os materiais bem finos. Aqui no meio, a abertura é um pouco maior. Então, aqui vão sair os materiais médios. Aqui a abertura já é um pouco maior. Então, aqui vão sair os materiais de médio a grande. E os materiais grossos, eles vão sair por aqui, ó. Eles não vão sair pela tela, eles vão sair no final da peneira. Aqui, a gente já tem já é um pouquinho diferente, ó. A alimentação, ela é feita aqui, tá vendo? Só que se vocês repararem, eu tenho uma peneira, um tubo, um cilindro dentro do outro. Então, ó, reparem aqui, a gente tem um cilindro e aqui a gente tem um outro cilindro. Os materiais grossos, eles vão sair no meio do cilindro interno. Os materiais médios, eles vão sair entre o cilindro interno e o cilindro externo. E os finos vão sair aqui, ó, para fora do cilindro externo. Então, são 2 tipos diferentes de peneiras rotativas, tá? Aí a gente tem as peneiras vibratórias. Elas são muito parecidas com a agitada, né? Só que tem uma pequena diferença, ó. A agitada, ela tem baixa eficiência para finos. As vibratórias, elas têm alta eficiência para finos. A diferença aqui é que essa peneira vibratória, ela não é agitada, ela vibra, ela não agita, ela vibra. E qual é a diferença disso, ó? Nesse caso, ela tem maior frequência de vibração e menor amplitude de vibração. Como assim? Ela vibra rapidamente, mas ela não vibra de forma ampla. A vibração não é grosseira, é uma vibração curtinha, só que muito rápida. Essa é a diferença básica. Por causa disso, ela tem essa alta eficiência. Então, quanto mais rápida essa vibração, quanto mais frequente, maior é a eficiência. Não é recomendada para trabalho pesado, então é recomendada mais para partículas finas mesmo. Ela tem menor chance de entupimento por causa dessa vibração de maior frequência. Ela é ligeiramente inclinada quando ela for vertical. Aqui o exemplo que eu estou dando aqui para vocês é um exemplo vertical, tá? Então ela pode ser horizontal ou vertical, igual aqui nesse caso aqui, tá vendo? Acabou que eu não botei uma foto dela horizontal porque não tinha nem espaço no slide. E você tem um desgaste maior da tela, porque essa vibração com alta frequência causa maior desgaste da tela. Porque quando você tem uma vibração de alta frequência, a partícula ela incide sobre a peneira muito mais vezes. É até por isso que ela é mais eficiente. Só que ao mesmo tempo tem um menor tempo de vida útil.